Manchas que surgem sem aviso, coceiras que tiram o sono, olhares que machucam mais do que a própria pele. Afinal, o que é a psoríase? Uma simples condição dermatológica ou reflexo de algo muito mais profundo no corpo e na mente. Nessa edição do Glic em Foco, vamos descobrir como essa doença afeta milhões de brasileiros e por que, mesmo com tantos tratamentos, ainda é cercada de mitos, julgamentos e silêncio. Quer pagar menos por medicamentos e produtos de farmácia? Com o Click Pharma você consegue. Compare preços, economize até 50% e escolha o melhor para o seu tratamento e autocuidado. Compre online e receba em casa com praticidade, rapidez e economia. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e aproveite agora mesmo. O que faz o próprio corpo atacar a pele como se ela fosse um inimigo? Por que surgem manchas vermelhas, descamação e coceira que parecem não ter fim? E como uma condição autoimune pode impactar tanto a vida física, emocional e social de quem convive com ela? A psoríase é uma doença crônica, inflamatória e ainda cercada de muita desinformação. Vai muito além da pele, ela afeta a autoestima, as relações e, em muitos casos, até as articulações. Famosos como Kim Kardashian já revelaram conviver com essa condição, mostrando que ela não escolhe rostos e nem estilos de vida. Mas a ciência avança. Com acompanhamento e tratamento adequados, é possível controlar os sintomas e viver muito bem. Quais são os gatilhos? Existe cura? É contagioso? Como lidar com o preconceito e com o espelho? E o que dizem os especialistas e pacientes? Você vai descobrir agora. Psoríase, ela é uma doença inflamatória, ou seja, não é uma infecção, então você não pega de ninguém, nem passa para ninguém. É uma doença crônica, então uma vez que você tem psoríase, você vai ter psoríase durante toda a sua vida, mas isso não significa que você vai estar com doença, vai estar com lesões, porque é uma doença que tem tratamento. Então, assim como pressão alta, o próprio diabetes, que é uma doença crônica, mas vai ser tratada. E ela tem origem autoimune. Então, alterações no sistema imunológico geram a produção de substâncias que, por fim, leva à hiperproliferação das células da pele, que causa aquele aspecto descamativo que é muito comum a gente ver nas fotos. A psoríase é comum, igual, nos homens e nas mulheres. Acomete igualmente ambos os sexos e, em relação à idade, tem 2 picos de acometimento. Então, o primeiro pico na juventude, em torno dos 20 anos de idade, 20, 30 anos, e um segundo pico no paciente um pouco mais velho, em torno de 50, 60 anos de idade. Mas também pode acometer crianças, idosos, enfim, é uma doença que pode acometer qualquer tipo de pessoa. A psoríase muitas vezes começa com pequenas alterações na pele, um vermelhidão insistente, uma coceira frequente ou uma área que começa a descamar sem explicação. Em alguns casos, essas mudanças vêm acompanhadas de dor ou desconforto nas articulações. No início pode parecer algo simples, mas reconhecer esses sinais precocemente é essencial para buscar o diagnóstico e cuidar da saúde como um todo. Exatamente, eu não lembro muito bem, assim, quando iniciou, porque eu tive desde criança, né? O meu caso é um pouco raro, assim, porque até o médico, eu lembro, eu era criança, mas, assim, bem vagamente, né? Porque o médico falou isso, que no meu caso era um caso raro, porque geralmente a psoríase sai em uma idade mais avançada. Eu vi até uma média aí que é de 15 a 35 anos que a psoríase se manifesta. No meu caso, desde criança, dos meus 6, 7 anos, eu já tive psoríase. E para mim foi bem difícil, né? Principalmente na escola, né? Naquele tempo não tinha muito conhecimento sobre a doença, não tinha internet, era difícil ter acesso, né? Alguma coisa assim. Hoje a gente põe no Google lá, o que é psoríase? Você consegue achar bastante informação. Mas naquele tempo não tinha, né? Então tinha um preconceito, né? Dos alunos que não entendia, às vezes algumas zoações, né, pessoal, na escola, e era bem difícil essa parte. Quando o médico falou que era uma doença que não tinha cura, a gente ficava assim assustado, né, porque eu vou ver isso para sempre, vou estar com a psoríase sempre me acompanhando minha vida inteira. Então, foi basicamente isso.
Minha mãe era super preocupada, né? No tempo, a gente não tinha uma condição financeira de estar comprando os produtos que dermocosmético, né? Naquele tempo, minha mãe já comprava muito esses produtos assim, Cetaphil, Galderma, La Roche, essas coisas assim caras, né? Para a época. E era bem difícil, ela queria me ver bem. Chegou uma época na escola que eu falei para minha mãe que eu não ia estudar mais, que eu não aguentava mais a zoação na escola. E a falta de conhecimento também, de explicação sobre a doença, sabe? Não, era só tipo, eu tenho psoríase, sim, mas o que é a psoríase? Né? Então, era bem difícil a gente ter esse acesso. E o pessoal não entendia muito, olhava para o meu braço assim, ficava meio assim, com preconceito, sabe? Mas ninguém entendia, porque assim, é uma doença que não passa para ninguém. Não tem cura, mas também não passa, não é contagiosa. No braço, aqui no cotovelo, eu não sei se dá para ver. Hoje ela tá tranquila. Eu acho que eu passei pouco estresse. Ela é muito rápida, assim, sabe? Tipo, você passa estresse, ansiedade um dia anterior, no outro dia você já vê que ela já amanhece descamando, já você tá o dia sente ela mais áspera, né? Ela é muito rápida o efeito, assim. Às vezes eu tô muito estressado, ou até uma noite mal dormida, por exemplo, é muito rápido o efeito, assim, da psoríase se manifestar mais, começa a descamar, você sente que ela tá mais áspera. Isso é muito rápido, você dorme mal uma noite, no outro dia você amanhã já percebe que ela está mais atacada. Então, a psoríase não tem nenhum sintoma sistêmico. O que você vê são aquelas placas, aquelas manchas vermelhas que descamam, presentes em qualquer área do corpo. Então, pode acometer couro cabeludo, axila, virilha, pode acometer também a região genital. E existem várias formas. Então, tem a mais comum, que é o que a gente vê quando pesquisa lá na internet, aquelas placas, que é a psoríase vulgar, que causam essas placas vermelhas que descamam na pele do corpo. Tem a psoríase gutata, que é a mesma coisa, só que são placas bem pequenininhas, em formas de gota, que estão associadas principalmente a infecções. Tem a forma ungueal, que é quando ela comete as unhas, dando aquele aspecto de unha fraca, a unha começa a descolar, surge aquela massinha embaixo da unha. E importante também, uns pontinhos, como se tivesse pegado assim, uma agulha de costura e desse uns pontinhos assim na unha, que são aquelas depressões bem características de psoríase. Pode acometer também a região genital, e aí pode acometer pênis, pode acometer vulva. Tem a forma invertida, que a gente chama, que é quando acomete as dobras, axilas e virilhas. E aí, nesse caso, a lesão é diferente, sim. A lesão não descama, não fica grossa. Fica assim, como se fosse uma mancha vermelha. E aí, em muitos dos casos, pode confundir com infecções fúngicas. Então, às vezes, esses pacientes chegam numa emergência ou com um médico clínico geral e ele é diagnosticado como uma candidíase, só que, na verdade, já é uma psoríase invertida. Tem uma forma também muito comum, que é a psoríase de couro cabeludo, um tipo de psoríase que é bem difícil de tratar e que muitas vezes é confundido com caspa. Então, eu pego muitos pacientes que vêm no consultório falando: doutora, porque eu tenho essa caspa já há muitos anos, eu já tratei, mas não melhora. E, na verdade, isso não é a caspa em si. É uma psoríase de couro cabeludo. E como é que a gente faz para diferenciar, né? Uma pergunta que os pacientes têm. A característica da escama é diferente. A escama da psoríase, ela é branco, prateada, e ela é bem aderida ao couro cabeludo. Enquanto que na caspa, essa escama já é mais amarelada e ela se solta com mais facilidade. E existem os quadros mais dramáticos de psoríase, né? Que é a psoríase eritrodérmica, quando acomete o corpo inteiro, podendo sim ter sintomas sistêmicos, febre, falta de ar, calafrios. E a psoríase pustulosa generalizada, que dá como se fossem umas espinhas, assim, umas bolinhas que saem pus também no corpo todo.
Uma outra forma de psoríase, que também leva uma piora muito significativa da qualidade de vida, é o acometimento da palma da mão e sola dos pés, que é a psoríase palmoplantar. É um desafio para nós, dermatologistas, porque ela é muito resistente ao tratamento e impacta demais nas atividades do dia a dia. Você pensa, o paciente cheio de lesão na palma da mão, na sola do pé, faz rachaduras extremamente dolorosas e é uma área assim que dificulta até o trabalho, a manipulação das coisas em casa. Então é um paciente que tem a qualidade de vida muito, muito, muito afetada, além de ser muito difícil tratar. A descoberta do diagnóstico costuma vir acompanhada de muitas dúvidas, e uma das mais comuns é: isso vai passar? Por ser uma doença inflamatória, crônica, a psoríase ainda é cercada de mitos e expectativas. Muitas pessoas acreditam que ao sumirem as lesões, a doença está curada, mas a realidade pode ser um pouco diferente. Quando a gente fala assim na palavra cura, é uma coisa muito definitiva. Então a gente entende que é uma coisa que você tem, tratou e nunca mais vai voltar. Então essa seria a definição de cura. Na psoríase não, tá? É uma doença crônica que não tem cura. Então uma vez que você tem psoríase, você vai ter psoríase a sua vida inteira. É que nem... Você tem algum problema de saúde? Tem, pressão alta. Mesma coisa, tenho psoríase. Mas você não vai estar com aquelas lesões, com aquelas placas que te incomodam, que descamam sempre. Porque você vai tratar. E vai ficar a maior parte do tempo da sua vida bem, sem lesão. Eu gosto de fazer muito uma alusão ao próprio tratamento do diabetes, que, ok, vamos lá, você foi diagnosticado pelo seu clínico, pelo seu endócrino, com diabetes. O que vai acontecer? Ele vai pedir para você mudar os seus hábitos de vida, fazer dieta, fazer atividade física e entrar com tratamento medicamentoso em algum momento. Então, ele vai entrar com, enfim, com médico, se for necessário, e você vai ficar tratando certinho, tomando remédio, fazendo a dieta, fazendo atividade física, e a glicemia vai estar bem, vai estar controlada. E você vai passar ali anos com a sua glicemia boa quando você aderir de fato ao tratamento. Então, a psoríase funciona da seguinte forma: você tem o diagnóstico, você vai no seu dermatologista, no seu clínico, ele vai começar o tratamento e você vai ficar bem, sem lesões. Agora, o que diferencia é qual tipo de tratamento. Tem casos leves, tem casos graves. Então, cada tipo de lesão vai requerer uma forma de tratamento diferente. Eu usei muito corticoide, né? Principalmente clobetasol, é um corticoide muito potente. Tem muito efeito colateral também, né? Então, corticoide não é bom você ficar usando direto, mas eu usei bastante tempo. Hoje, eu uso assim esporadicamente, né? Quando eu vejo que está muito atacado, eu evito ficar usando. Mas, assim, o cuidado que eu tomo é mais na questão da alimentação, evitar algumas frutas, por exemplo, abacaxi, eu não posso comer, que ataca. E também hidratar bastante, né? Eu moro numa região aqui muito seca, então eu tenho que ficar passando hidratando com frequência. E faço uso de suplementação com a vitamina D. Isso, para mim, a vitamina D foi o que me ajudou mais, assim, todo esse período, usando corticoide. Eu fiz uma suplementação da vitamina D e foi mais duradouro o efeito, né? Eu acho que por a vitamina D ajudar a regular o sistema imune, ela ajuda também na psoríase. Eu percebo assim que dá para ajudar bastante pessoas. Você chega no dia a dia, olhando a pessoa, olhando as psoríases e conversando, né? Bater um papo ali com a pessoa que está do seu lado para ajudar. Eu já usei muita pomada, assim, muitas pomadas com corticoide, nem todas foram boas. Hoje eu tenho uma que eu já deixo guardada em minha casa, né? Eu deixo ela aqui na gaveta. Quando ela está atacada, eu passo. No outro dia eu percebo já melhora. Mas teve algumas pomadas que eu usei, caras e tudo, e não resolvia. Quando falamos em tratamento da psoríase, muita gente imagina apenas pomadas e cremes para aliviar as lesões na pele. Mas na verdade o cuidado vai muito além do que se vê no espelho. Hoje existem diferentes abordagens terapêuticas, desde tratamentos tópicos até medicamentos, além do acompanhamento multidisciplinar. Que varia da pomadinha e do hidratante até os imunobiológicos, que são as famosas e procuradas injeções para psoríase. Então, a gente divide mais ou menos: psoríase leve, psoríase moderada, psoríase grave. Psoríase leve é aquela que acomete menos do que 10% da superfície corporal,
ou que responde bem ao tratamento com tópicos, né, com pomadas, quando não interfere muito na qualidade de vida do paciente, e a gente usa scores, métricas para avaliar isso. Então, vamos contextualizar aqui. É aquele paciente que tem as lesões nos cotovelos, nos joelhos, e está ali vivendo bem com aquilo, não incomoda muito, mas claro, ele não quer estar com aquela lesão ali. Então, ele quer que aquela lesão suma, até porque na psoríase a gente tem muito essa questão de estigma, de preconceito, do constrangimento. E aí a gente vai sim tratar com pomada, e aí cada paciente vai precisar de um tipo de pomada diferente. Isso varia de acordo com o aspecto da lesão, se está mais grossa, se está mais fina, ou se a lesão é grande, se é pequena. Então, isso vai ser uma escolha do médico, tá? Desde corticoides tópicos até fórmulas com derivados de coaltar. Então, esse é um mundo que às vezes a gente tem que individualizar, tá? E as formas moderadas e graves, então, como eu falei, são aquelas formas que acometem mais do que 10% da superfície corporal, que impactam já bastante na qualidade de vida. Então, é aquele paciente que começa, não quero sair de casa, eu tenho vergonha de usar determinada roupa, ele não consegue se relacionar com amigos, com parceiros, por conta das lesões. Ou então aquele paciente que tem uma plaquinha no cotovelo, mas não responde de jeito nenhum à pomada. Então, isso já deixa de ser uma psoríase leve para ser um quadro mais de psoríase moderada, porque aquela lesão, embora pequena, tá persistente, não está respondendo ao tratamento. E outras formas também que a gente classifica de moderada a grave são as áreas de alto impacto, que a gente consegue. Quais são as áreas de alto impacto na psoríase? Quando acomete couro cabeludo, região palmo-plantar, unha, região genital, e a que eu citei, que é a psoríase invertida, que ele é acometimento de axila, virilha. Por que é considerado alto impacto e por que a gente classifica já como moderada grave? Porque a resposta é muito pobre ao tratamento tópico. Então, é aquele paciente que vai chegar, vou prescrever o shampoo, vou prescrever a solução, vai ficar e não vai responder. Então, o paciente que tem unha, a gente vai colocar uma pomada para tentar melhorar, não vai resolver. Então, hoje em dia, a gente chama de áreas de alto impacto ou de difícil tratamento. Que aí já a pomada não vai me ajudar e eu vou ter que partir para outro step, um outro degrau do tratamento. O paciente tem psoríase, aí a gente vai dividir leve, moderada, grave. Paciente de psoríase leve, então primeiro vai tentar pomada, o hidratante. Psoríase moderada grave, a gente já vai partir para tratamento sistêmico. E aí a gente tem algumas opções de tratamentos orais, que são o metotrexato. O metotrexato ele é um imunomodulador. Então, ele vai ali atuar no processo inflamatório nas células, fazendo com que elas parem de proliferar tanto e resolvam a inflamação. Então, aquilo vai fazer com que a pele vá melhorando ao longo do tempo. Existe a ciclosporina. A ciclosporina é aquele remédio que vai te tirar da crise. Você está super atacado com lesão no corpo inteiro, aí você vai dar ali um susto na doença, que é uma droga de resgate. Então, é usada principalmente nos casos de psoríase eritrodérmica, que é aquela que acomete o corpo todo, e na pustulose, para tirar ali o paciente da crise. Existe a citretina, que é um outro tipo de medicação, que é um retinoide oral, primo do Rocutan, né, da isotretinoína, que também é usado principalmente nas lesões que são muito espessas, porque ajuda a lesão a ir afinando. Então, ela é boa para uma região palmo-plantar, por exemplo. Sola do pé tem a pele grossa, mas o espessamento da psoríase fica aquela coisa bem espessa mesmo. Então, a citretina seria uma boa opção já para esses casos de hiperceratose, que a gente chama. E a fototerapia também a gente pode entrar nesse momento, que é o banho de luz, né, que a gente chama. Fototerapia é uma exposição à luz UV, radiação UV, de forma controlada. Então, não é igual você chegar e tostar no sol ao meio-dia, cuidado com essa de pele. Então, ela é uma exposição controlada
que também atua, de certa forma, de forma anti-inflamatória e melhora também o aspecto das lesões. E aí, nos casos que falham ao tratamento, a gente já vai usar as injeções para psoríase, que são os imunobiológicos. Então, tem um estudo já que mostra que você perder peso, independente de tratar, de botar remédio, pomada, né, você já melhora cerca de 5% a psoríase. Então, olha como as coisas estão bem interligadas. Perder peso, fazer dieta, parar de fumar, não é assim, só para dar essa orientação. É tratamento. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu não quero que o paciente com psoríase perca peso para ele ficar mais magro, mais bonito. Não, eu quero que ele perca peso, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dele, vai melhorar o controle da doença e lá na frente vai diminuir o risco dele ter um evento cardiovascular. A psoríase não pode ser prevenida, mas é possível evitar o agravamento da doença, com mudanças de hábitos e cuidados contínuos com a saúde. Primeira coisa, hidratar muito a pele. Então, o hidratante vai fazer parte do tratamento, vai fazer parte da sua rotina, 2 vezes ao dia, sendo uma delas preferencialmente depois do banho, que a pele ainda está úmida, para aumentar a absorção. Então, para criar uma rotina assim, depois do banho e antes de dormir. Tem sempre o hidratante ali do lado da cama para passar nas lesões, para não coçar, não tirar casquinha de jeito nenhum, porque às vezes a gente não consegue se controlar, tá ali e começa a tirar. Não pode tirar a pele, porque a psoríase tem uma coisa chamada fenômeno de Kebner, que é onde você tem trauma, onde você machuca, onde você arranha, surge uma lesão. Então, o fato de estar lá cutucando a lesão aumenta o risco da lesão ir aumentando. E isso é muito curioso. Às vezes os pacientes falam, olha, eu fiz uma cirurgia aqui, na cicatriz da cirurgia virou uma psoríase. Isso é por conta desse fenômeno de Kebner. E além da hidratação e dos cuidados de não mexer, não tirar casquinha, evitar trauma local, existem, sim, algumas coisas do dia a dia que melhoram, que os pacientes notam e que, de fato, tem evidência, que é a exposição solar. É bom, sim, melhora a lesão de psoríase. Quem tem psoríase sabe que no verão, quando vai na praia, a lesão involui. Mas é aquilo, gente, a exposição solar controlada. Não é você pegar, vou tratar minha psoríase porque a doutora falou que sol é muito bom, vou na praia ao meio-dia, sem filtro solar, como se não houvesse amanhã. Não é assim, né? Aquele solzinho de manhã, vão pegar 20 minutos no sol do início da manhã, no fim da tarde, e sim, isso é importante e melhora o aspecto das lesões. A psoríase é uma doença sistêmica e cada vez mais a gente tem que divulgar e ampliando esse conceito. Psoríase só é pele, isso é uma coisa muito antiga. Hoje, quando eu quero tratar psoríase no paciente, obviamente, eu penso na pele, mas eu estou pensando muito lá na frente. Então, alguns anos atrás, o objetivo do tratamento era zerar a pele. Então, eu estou aqui com o paciente, tratei, a pele ficou boa, tá ótimo. Mas hoje a gente sabe que aquela lesão inflamatória que está ali, que você está vendo, representa só a parte visível. Existe o invisível, que é a inflamação sistêmica. Então, seu corpo todo está inflamado, não é só a pele que está inflamada. E o que isso vai causar? Essa inflamação sistêmica da psoríase pode levar à depressão, e depressão independente das lesões. Então, o paciente que tem psoríase, mesmo sem nada na pele, ele já tem uma tendência maior a ter depressão quando comparado à população que não tem psoríase. Pressão alta, resistência insulínica, que pode levar a diabetes. Pacientes com psoríase têm cerca de 40% mais chance de desenvolverem diabetes. Isso vai depender da gravidade da psoríase. Aumento do triglicerídeo, aumento da circunferência abdominal, obesidade. Então, a psoríase é um fator de risco para tudo isso. E, a longo prazo, lá na frente, aumenta o risco também de infarto, de AVC. Psoríase mata?
Não, e num momento inicial, né? Aquela lesão na pele não vai matar ninguém. Mas se a gente pensar lá na frente, talvez sim, porque esse paciente tem mais chance de ter infarto, de ter um derrame. E aí a gente olhando os dados dos estudos que mostram que o paciente com psoríase tem uma expectativa de vida cerca de 5 anos a menos do que uma pessoa que não tem psoríase, justamente por todo o efeito cardiovascular. Então a gente tem que abrir a mente e saber que psoríase não é a pele, tratar psoríase não é zerar a lesão, é muito mais do que isso. É evitar os eventos cardiovasculares no futuro, lá quando você tiver 80, 70 anos. Quando criança, não tinha muita noção mesmo, né, pela idade. Agora, depois, adolescente, eu já entendia que eu precisava hidratar mais a minha pele, precisava cuidar mais, pegar um solzinho pela manhã, né? Também não posso pegar o sol em excesso, então tem que ter um certo cuidado, assim, evitar algumas frutas que ajudam ela a piorar. Manchas vermelhas, descamação, feridas visíveis. Infelizmente, ainda existe muito preconceito em torno da psoríase. Uma das dúvidas mais comuns e o que causa afastamento social e discriminação é se a doença é contagiosa. E essa confusão pode impactar profundamente a autoestima e a vida social de quem convive com a condição. De forma nenhuma, e isso é uma coisa muito importante, muito. Porque existe muito preconceito, existe muito o estigma, tanto de estranhos, assim, até da própria família, dos próprios amigos. Por exemplo, no trabalho, às vezes a pessoa é demitida só por causa daquela lesão. Então, tipo, era a única fonte de renda do paciente. A gente sabe que não pega, que não passa, mas simplesmente o chefe não quer ver um paciente com aquela lesão porque acha que vai passar para outros. Piscina também a gente vê muito. Muitas vezes eu tenho que fazer atestado falando que a doença não é contagiosa, porque ela é impedida de fazer atividade aquática, de ir na piscina do prédio, de conviver em ambientes comuns com as outras pessoas. Aí isso vem também muito a vergonha do paciente, porque às vezes está no ônibus, está com o braço assim levantado, está mostrando a lesão, por menor que seja, às vezes aquela plaquinha do cotovelo. As pessoas já começam a olhar estranho, já se afastam. E aí isso impacta diretamente na parte psicológica. Então, aí vem um ciclo de ansiedade, depressão, que é muito ruim, né? E a gente sabe que o estresse piora a psoríase, né? Não que seja a causa, mas piora. Então, a gente vê que está tudo interligado. Cada vez mais vamos divulgar. Não é uma doença contagiosa, não vai passar para ninguém, a pessoa não pegou de ninguém, não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível, porque esse conceito já melhora muito a vida do paciente. O tratamento da psoríase, ele é multidisciplinar. Então, assim, tem psoríase, vou tratar com dermatologista. Não, porque como você viu, é uma coisa muito maior do que a gente pensa. Então, tratamento psicológico é fundamental, porque justamente para controlar um gatilho que é o estresse. Aquele paciente está sempre submetido à vergonha, a estresse, a constrangimento. Então tem que trabalhar isso na cabeça dele, embora, na minha opinião, eu acho que é uma coisa a ser trabalhada mais com os outros do que com ele, tá, gente? Hoje, assim, eu trabalho em farmácia, né? Eu fico no balcão, eu percebo que às vezes eu vou fazer alguma aplicação de injetáveis em alguém, a pessoa olha no meu braço, assim, tem pessoas que não me perguntam o que é isso no seu braço. Aí eu explico. Hoje eu tenho um conhecimento que eu consigo explicar da melhor forma, né? Então eu tenho mais segurança para explicar para a pessoa, assim. Antigamente a gente não tinha nenhuma informação, então era bem mais difícil ali a vida naquele período com a psoríase. E eu sempre percebo assim que algumas pessoas passam assim, olham assim de rabo de olho, principalmente quando está muito atacada, né? Eles olham assim como será o que é isso no braço dessa pessoa? E eu por exemplo, quando eu estou no balcão da farmácia, eu vejo muita gente chegando com psoríase. E ali eu gero um bate-papo, que eu conheço, né? Eu olho para a pessoa e falo, você tem psoríase? A pessoa, tenho, como você sabe? Eu também tenho. E aí a gente vai conversando, vai falando ali o que cada um faz, e aí a gente vai se ajudando na questão, assim,
falando sobre o estresse, sobre hidratação da pele, essas coisas. Se a gente coloca na cabeça assim que minha psoríase tá todo mundo olhando para mim, isso aqui é muito feio, só vai piorar a situação, né? Você tem que fazer de conta que ela não existe. Hoje eu faço isso, para mim ela não existe, não vejo. Se alguém está olhando para minha psoríase, eu faço de conta que não é para minha psoríase. Então é muito importante você esquecer dela, não ficar pensando assim, isso está muito feio, essa psoríase aqui todo mundo está olhando para mim. Então isso aí só vai atrapalhar a situação. Então acho que é bom você esquecer um pouquinho dela, andar na rua, olhar para outros lugares e evitar esse tipo de pensamento que só atrapalha. Encerramos esse episódio com um lembrete importante. Por trás de manchas, coceiras e desconforto causados pela psoríase, existem pessoas. Pessoas com histórias, com sonhos e força para enfrentar os desafios diários. A psoríase pode não ter cura, mas a informação de qualidade, o acolhimento e o tratamento adequado transformam o modo de viver com a doença. Falar sobre psoríase é romper com preconceito, é trazer luz ao que ainda é invisível para muitos e lembrar que ninguém precisa lidar com isso sozinho. Que esse episódio sirva como convite à empatia, ao respeito e ao cuidado integral que vai à pele, à alma. Nos vemos no próximo. Até lá. Cuide-se e compartilhe conhecimento.